A Federação Única dos Petroleiros, FUP, ressaltou a necessidade de a Petrobras seguir cumprindo o programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente Jean Paul Prats. Exatamente, o ex-presidente Jean Paul Prats, sendo um agente do desenvolvimento econômico e social do país, indutora de emprego e renda. A FUP espera que o relacionamento desenvolvido ao longo de 1 ano e 3 meses da presidência de Jean Paul Prats seja mantido na gestão de Magda Chambriard, em favor do fortalecimento da estatal, do crescimento do Brasil e do diálogo com os trabalhadores. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, conosco aqui no Isso é Bahia. Antes de mais nada, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom, David? Tudo bem, Jefferson. Bom dia aqui para você, para o Ernesto, toda a equipe que está aqui nessa bancada maravilhosa do Isso é Bahia da Tarde FM e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos acompanhando nesse exato momento. Pois é, pouco mais de 1 ano depois, Jean Paul Prats foi destituído da presidência da Petrobras, Magda Chambriard. Como é que você avalia essa transição? Ela agora nova presidente da estatal. Quais as principais preocupações, David, em relação à continuidade das políticas que, suponho, interessam mais a sua categoria, políticas que beneficiam os trabalhadores e também o desenvolvimento econômico do país? Bem, Jefferson, de fato, tudo indica que hoje a Magda Chambriard ela seja empossada no Conselho de Administração da Petrobras como a nova presidente da maior empresa do Brasil e a 9ª maior petrolífera do mundo. Sem dúvida alguma, um dos cargos mais importantes do país, porque estamos falando de um orçamento que é maior do que o orçamento de todos os ministérios ou de qualquer ministério da União. Primeiramente, a gente faz questão de registrar o bom trabalho que o Jean Paul Prats fez. Um companheiro, ex-senador do PT do Rio Grande do Norte, trouxe algumas mudanças importantes dentro da companhia, principalmente o restabelecimento do diálogo entre a gestão e os trabalhadores e trabalhadoras e principalmente com o movimento sindical. Tivemos avanços nas negociações coletivas, retomada de alguns direitos que foram perdidos ao longo dos governos Temer e Bolsonaro, e algo que foi muito importante em todo o país, não aconteceu na Bahia, porque a refinaria foi privatizada, que foi a mudança da política de preços dos combustíveis, onde nós estamos hoje, por exemplo, com o diesel e a gasolina em torno de 20% abaixo do preço de paridade de importação. Infelizmente, o companheiro Jean Paul Prats, ele não conseguiu fazer algumas mudanças mais rápidas, e urgentes. Nós temos um Brasil que vem no processo de retomada do crescimento econômico, temos limitações orçamentárias, devido ao Ministério da Fazenda impor um orçamento mais restritivo, e a Petrobras é uma mola indutora importante para que o país ele consiga crescer mais e gerar ainda mais emprego do que já tem se gerado. Você se refere a que mudanças que ele não conseguiu efetivar? Por exemplo, nós temos grandes obras no país que foram sinalizadas. A retomada da obra do Trem 2, a segunda metade da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, foi anunciado no edital. Tivemos também o edital da retomada da obra do Gaslub, antigo complexo petroquímico do Rio de Janeiro, ali em Itaboraí. Mais obras que estavam sinalizadas para 2028, 2029. A mesma coisa com relação à Fafem Paraná, que não teve o edital da sua obra lançado ainda, da Fafem Mato Grosso do Sul, com sinalizações também de cronogramas muito extensos. E sem falar na nossa grande indústria naval brasileira. O presidente Lula ele falou sobre isso durante toda a sua campanha, continuou falando durante o seu mandato, e nós não tivemos grandes encomendas da Petrobras feitas aqui no Brasil. Falou no sentido de retomar, não é, o desenvolvimento desse setor e aparentemente até agora não se decolou, não é? Ainda não. Então, tudo isso veio gerando um desgaste grande entre a presidência da Petrobras, o Palácio do Planalto e o Ministério de Minas e Energia, e todo mundo assistiu aqui os ataques explícitos que nós consideramos um linchamento político desnecessário, descabido. Essa crítica a FUP fez publicamente, reiteramos isso e entendemos que devido a tudo isso, quem consegue fazer a melhor análise da floresta, olhando ela por cima, é o presidente Lula. Agora, a gente olha
o bosque no máximo, né? Uma árvore, duas, o bosque. O presidente analisou a floresta inteira e tomou a decisão de fazer a mudança e óbvio que ele tem melhores condições de fazer isso, por isso apoiamos a mudança e entendemos que a Magda Chambriard, como aposentada da Petrobras, engenheira química, ex-diretora-geral da ANP e uma mulher à frente da companhia, ela poderá, quem sabe, essa expectativa nossa, cumprir o programa de governo que foi aprovado pela população nas urnas. Durante a gestão de Jean Paul Prats, teve uma grande resistência à privatização de estatais, não foi? Hoje, com a Chambriard à frente da empresa, você acha que os riscos de privatização da Petrobras, na Petrobras, não falo da Petrobras, mas de empresas ligadas a ela, persiste esse risco? Como é que a FUP pretende continuar essa luta aí no contexto político? Acredito que não, Jefferson. A Magda Chambriard, ela, sem dúvida alguma, vem para cumprir algumas missões. E esse processo de privatizações de ativos da companhia ficou no passado recente, é verdade, mas ficou no passado. As privatizações elas foram interrompidas e temos um processo em andamento de reaquisição ou recompra de ativos estratégicos que foram privatizados, a exemplo da refinaria baiana. Acreditamos que ela vai continuar com esses movimentos de retomada de ativos estratégicos e, além disso, avançar em grandes temas, como aqui falamos, a indústria naval, os cronogramas das obras mais curtos, para que o próprio governo ele possa ter até o seu final de 2026 obras entregues e gerar emprego, renda com uma facilidade grande que a Petrobras hoje tem, além de algo que a gente tem falado no Brasil, que é de uma política diferenciada de preços para o gás de cozinha e para o gás natural. Algo que é importante ser feito para a indução da indústria química, da indústria nacional como um todo, mas também para que essa população mais sensível, mais carente, ela tenha acesso a um botijão de gás de 13 quilos a um preço menor, como nós da FUP sempre defendemos. Então acreditamos que ela também consiga ajudar a cumprir isso. Então as privatizações elas ficaram, sem dúvida alguma, no passado. Entendemos que pudemos avançar na retomada da refinaria Landulfo aqui na Bahia e sabemos que os trâmites estão em andamento, o processo está avançando e agradecemos à gestão da empresa por isso, ao governo federal por isso, mas também temos a refinaria lá em Manaus, que abastece todo o norte do país e é o combustível mais caro do Brasil. Temos a SIX, a refinaria que foi privatizada ali no Paraná, com escândalo de corrupção, de venda de informações, algo assim muito assintoso. E também a refinaria Clara Camarão, que fica no Rio Grande do Norte, refinaria pequena, mas que era importante para o abastecimento, principalmente de QAV, né? Combustível, querosene de aviação para os aviões ali, principalmente do estado do Rio Grande do Norte e dos estados próximos ali, desse pequeno, mas importante estado nordestino. Ô David, esse processo de fritura do Jean Paul Prats durou aí uns 2 meses mais ou menos, né? Foi muito desgastante e na saída dele, a própria substituição pela Chambriard, novamente, inclusive se colocou na conta do atual governo a sucessão de trocas de comando da Petrobras do governo passado. Nos contou, acho que a Magda vai ser a 6ª presidente da companhia desde 2019. Isso. Né? E a discussão sobre ingerência política no comando da empresa, etc. Sempre tem aquela história, a Petrobras perdeu 34 bilhões, não perdeu nenhum real, mas sempre que se fala isso para o cidadão comum, fica parecendo que houve um prejuízo de 34 bilhões de reais à companhia. É mais ou menos como o Jefferson tem um carrão novo dele, vai bater o carro, perdeu o valor. Nada além disso. Bateu o carro, perde o valor. E você estava falando do programa de investimentos, que é uma coisa que interessa muito, principalmente para quem estava aqui na expectativa, ou está na expectativa de reativação de São Roque do Paraguaçu, do Estaleiro, etc. A gente tem um clima político que favorece a companhia nessa necessidade de entregar coisas dentro do prazo para o presidente Lula ter o que dizer em 2026 em relação a empregos, ou nada mudou? Bem, primeiramente, Ernesto, nós estamos falando de uma empresa... A gente está falando de um racha dentro do governo e de uma disputa entre ministros muito fortes, muito próximos do presidente Lula, como, por exemplo, o nosso ministro baiano, Rui Costa. Mas, primeiramente, a gente lembrar que a Petrobras é uma empresa pública, uma empresa que, apesar de ter ações na Bolsa de Valores, né, não só na B3, mas também na Bolsa de Valores de Nova York, é a empresa controlada pelo Estado brasileiro. O acionista majoritário e controlador da Petrobras é a União,
que detém 50,2% das ações ordinárias, ou seja... Em tese somos nós. Nós, brasileiros e brasileiras, né? Nós controlamos a Petrobras a partir da União. Entendemos até, Ernesto, que a Petrobras, pela sua importância, tamanha importância para o Brasil, ela deveria ser 100% pública estatal. É algo que nós sempre defendemos e continuamos. Sabemos das dificuldades, né? Isso é o ideal, né, Paulo? Mas sabemos das dificuldades disso ser atendido. Mas o Estado, ele controla a empresa. Então, o Estado, observando seus interesses, como acionista controlador e majoritário, obviamente dialogando com os acionistas minoritários, que têm representação no Conselho de Administração, ele precisa utilizar bem esse instrumento gigantesco que é a Petrobras para ajudar o país. E algumas pessoas perguntam, isso é intervenção política? Não, não se trata de intervenção política, porque inclusive em empresas privadas que têm também capital aberto, com ações na Bolsa de Valores, o grupo majoritário que detém a maioria das ações ordinárias, ele vai controlar aquela empresa segundo seus interesses, também dialogando com os acionistas minoritários. Então, de fato, isso é algo importante e entendemos que a Petrobras, por conta disso, ela deveria ter uma política de Estado, né? E não uma política que varia de governo a governo, que às vezes muda de 4 em 4 anos. Quanto à fritura política, de fato, nós discordamos plenamente e emitimos essa opinião pública para a imprensa, não só aqui da Bahia, mas de todo o país. A fritura política, ela se deu por divergências pessoais. Foi o que nós vimos ali muito, entre o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras. E o que foi feito, principalmente utilizando a imprensa nacional, foi algo descabido ao nosso ver, que gera um desgaste para o próprio governo, que é acionista controlador da empresa. Fizemos essa crítica construtiva ao próprio ministro de Minas e Energia, que já esteve aqui na Bahia algumas vezes e que tem defendido posições, inclusive, que vão ao encontro daquilo que nós também defendemos. Mas essas posições pessoais, elas não deveriam aparecer, né, para a grande imprensa. De fato, tanto o ministro Alexandre Silveira como o ministro Rui Costa, ex-governador daqui do estado da Bahia, tiveram, sem dúvida alguma, uma influência grande para essa tomada de decisão, mas, como dissemos, a tomada final de decisão, ela foi do presidente Lula por ter uma maior capacidade de análise e entendemos que, diante de tudo o que aconteceu e do que precisa ainda acontecer, inclusive a retomada de investimentos na indústria naval, a retomada de investimentos em transição energética. Leva um tempo até esses investimentos serem percebidos por nós, pela população em geral, de maneira prática, não só um anúncio na imprensa, dizer, vai construir tantos navios. E navios sendo construídos e gente sendo empregada. Quando é que a gente vai? Porque nós já queimamos 1 ano e meio do mandato de 4 anos. Dá tempo ainda de ativar a Petrobras como essa grande potência indutora aí de desenvolvimento? Ainda dá, Ernesto. Nós temos grandes encomendas que são feitas pela Petrobras fora do Brasil ainda. E é triste a gente dizer isso, porque a gente está criticando isso desde janeiro do ano passado, né? Uma crítica construtiva para que as encomendas elas fossem feitas aqui no país. Só para a gente ter ideia, nesse governo já foram mais 6 FPSOs, são grandes plataformas, destinadas também para a China e Singapura, principalmente. Então, estamos falando de investimentos em cada plataforma dessa de em torno de 3 bilhões de dólares, com a potencialidade de geração de emprego em cada plataforma, diretos e indiretos, de quase 400 mil trabalhadores e trabalhadoras atuando nessas obras. Então, poderíamos ter tudo isso aqui no Brasil. Essa é a nossa cobrança. Aí alegam, o conteúdo local ele foi modificado no governo passado, uma redução do percentual foi muito brusca e nós não podemos ultrapassar isso porque a lei nos exige um conteúdo local menor do que antes. Que trouxe isso, né? Conteúdo local. É a exigência que o governo federal faz hoje para não só a Petrobras, mas empresas do setor de petróleo que aqui atuam, para que tenhamos engenharia nacional, trabalhadores brasileiros, tecnologia nacional na construção dos grandes equipamentos da indústria de petróleo e gás. Então, ainda há tempo, sim, temos 2 anos e meio de governo. Essas obras, quando encomendadas, a mobilização ela é quase que imediata. Então, esses estaleiros eles podem ser reestatados, inclusive o estaleiro em Ceada, Paraguaçu, aqui em Maragogipe, onde já conversamos algumas vezes
com um grupo que está na expectativa de alguma encomenda ela chegar o mais breve possível, desde plataformas até grandes embarcações, até pequenas embarcações, que é o que está sendo sinalizado pela companhia. David, a gente está conversando aqui com o David Bacelar, que é o coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Hoje a língua tá dura aqui. E durante o governo Lula, essa política de preço de paridade de importação, o fim dela foi um avanço significativo, né? A gente lembra como que na época em que essa política estava em vigor, o preço dos combustíveis era reajustado quase que sistematicamente, preços lá nas alturas. Agora, há críticos que defendem que a Petrobras ainda mantenha uma política mais próxima do mercado internacional. Como é que a FUP se posiciona em relação a isso? Bem, Jefferson, nós, desde quando o PPI, Preço de Paridade de Importação, ele foi instalado de novo aqui no Brasil, foi outubro de 2016, governo Temer, nós fizemos críticas contundentes com relação a isso. Porque nós estamos falando de uma empresa que tem uma cadeia integrada. Ela é uma grande produtora de petróleo e, por conta principalmente da Petrobras, o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo, exporta mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, devido à sua autossuficiência e a quantidade maior do que a demanda que hoje nós temos aqui no país. E tem refinarias para refinar esse petróleo em um grande mercado consumidor, que hoje é o 8º maior mercado consumidor de combustíveis do mundo, para você conseguir distribuir e vender esses combustíveis e todos os seus derivados aqui no país. Além da empresa gigante de transportes, que é a Petrobras Transportes S.A., que tem toda a sua logística instalada aqui no Brasil para fazer isso. Então, se temos uma empresa como essa, por que nós somos forçados a utilizar o preço de paridade de importação? Nenhum. O preço de paridade de importação, ele leva 3 pilares centrais para a construção do preço do combustível. O preço do barril do petróleo no mercado internacional, a variação do dólar e custos de importação do derivado. Se nós não importamos, se o petróleo é brasileiro e se mais de 70% dos seus custos são nacionalizados, ou seja, em real, por que nós temos que utilizar o preço de paridade de importação? Não faz sentido algum. E isso não é só aqui no Brasil. Em países onde nós temos empresas que têm essa cadeia integrada e que são autossuficientes também na produção de petróleo, é a mesma coisa, não se utiliza o preço de paridade de importação. Até entendemos o porquê da Selen utilizar, porque a Selen é somente uma empresa refinadora. E você tocou nesse ponto que eu queria também abordar. A Selen, você vê, mantém essa política de paridade de importação. E em que pé está a disposição de ela voltar a pertencer aos brasileiros, não mais ao fundo Mubadala, não é isso? A Petrobras está avançando nesse sentido? Você tem alguma informação nova sobre essa possível reaquisição da refinaria de Mataripe, hoje de Mataripe, antiga refinaria Landulfo Alves? Exatamente, nossa histórica refinaria, né? Primeira refinaria da Petrobras no Brasil, refinaria de 1950, que foi importantíssima para o desenvolvimento industrial aqui na Bahia. Sem ela, o polo petroquímico de Camaçari, que é o maior do hemisfério sul do planeta, ele não existiria. É bom a gente destacar isso aqui. Eu acho que o interesse não é só da Petrobras, e a Petrobras tem se manifestado publicamente com relação a esse tema, da recompra, da reaquisição da refinaria Landulfo Alves. Há um interesse também, ao meu ver, Jefferson, do próprio Fundo Mubadala, que o Fundo Mubadala ele fez esse investimento de 1 bilhão 850 milhões de dólares, no intuito de ter uma taxa de retorno do seu investimento no menor espaço de tempo possível. Tentou fazer isso, não conseguiu. Por quê? Porque o presidente Lula ganhou a eleição, a Petrobras ela mudou a política de preços. Hoje, a Selen, que é a empresa criada para administrar a refinaria, ela tem que importar petróleo de fora, ter esse custo que nós estamos falando aqui logístico, basear o seu preço no preço de paridade de importação e ainda disputar com a Petrobras nas bordas da Bahia. Então, a Selen ela perdeu o grau de participação no mercado baiano e tem uns custos exacerbados. Consequentemente, o retorno ele está espaçado por mais tempo. Então, acredito
que seja também interesse do Fundo Mubadala fazer esse negócio com a Deixou de ser um Petrobras. negócio das Arábias. Deixou, porque era negócio das Arábias ou da China ou de mãe para filha, de pai Só para não filha. era da Bahia, né? Nem dos baianos. De jeito nenhum, o baiano está sofrendo muito. Mas tem né? avançado essa conversa, essa negociação, David? Sim, as informações que temos é de que a famosa due diligence é uma avaliação de ativos da refinaria Landufobis, que não é só a refinaria, né? Nós estamos falando da refinaria, de 3 terminais terrestres, Candeias, Jequié e Itabuna, do terminal gigantesco de Madre Deus, um grande terminal marítimo, e de 700 quilômetros de dutos que interligam todo esse sistema. Então essa avaliação está sendo feita, inclusive encontrei um grande companheiro que trabalhava na refinaria antes de ontem no Rio de Janeiro e falou, estou lá na equipe, viu? Fazendo avaliação e em breve a gente vai estar de volta. Agora, de qualquer forma, a presença do Fundo Mubadala na economia baiana não tem volta, né? Eles são agora um investidor importante para os projetos da indústria baiana hoje, não? Tanto que a gente acredita, Ernesto e Jefferson, que será um negócio em parceria com o Fundo Mubadala. O Fundo Mubadala já tinha anunciado, e o governador, o queridíssimo professor Jerônimo, um abraço, professor Jerônimo, esteve lá em Abu Dhabi quando foi anunciado esse investimento para a biorefinaria que está prestes a ser construída aqui na Bahia. Pelo menos foi feito esse anúncio de 12 bilhões de dólares ao longo de 10 anos para que tenhamos aqui a produção de biocombustíveis a partir do óleo da Macaúbas, com mais de 200 mil hectares que serão utilizados aqui na Bahia. E, segundo tanto o secretário de Desenvolvimento Econômico, companheiro Ângelo Almeida, quanto o Eduardo Sodré, secretário de Meio Ambiente, nós também teremos a agricultura familiar participando desse novo negócio. Sem dúvida alguma, Ernesto, os investimentos internacionais, eles são importantes. Mas dessa vez não vai ser como a Mamona, não, né? Não, o que eles estão projetando é a Macaúbas e quem faz todo esse estudo é a nossa queridíssima e importante Embrapa, né? Para que a Macaúbas ela consiga se desenvolver bem no estado da Bahia. Maravilha. David Bacelar, valeu o papo, muito obrigado. Coordenador-geral da FUP. Volte mais. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, mandar um abraço aqui para vocês, também para o nosso queridíssimo Luciano Neves, um abraço, Lu, também para o João, presidente do Grupo da Tarde, e a todos e todas que estão nos acompanhando. Um bom final de semana, muita axé para todas e todos, muita paz para a gente. Valeu, obrigado, David, um abraço para você. São 7h57 agora aqui na Tarde FM.